Capítulo 13. Longe dos olhos vigilantes de Albertina, Ana e Otávio passaram um sábado de encantamento. Ela não vivia, sonhava. O que importava a irmã? Não queria saber dela, nem das palavras que tantas vezes lhe repetira. Queria era viver aquele êxtase, ser apenas mulher e provar aquela felicidade tão decantada que nunca conhecera antes. Amava e era amada. Nada mais compreendia, nem queria saber o que ocorria no resto do mundo. Conquistara o seu próprio mundo. As palavras de Otávio, os passeios no bosque, os beijos e os olhares que trocavam ali, à sombra das árvores, o caminhar de mãos dadas, aquele era o seu mundo. Voltava tão embevecida que só o deixou ao enfrentar os outros hóspedes da vila. Viu todos à volta de Vitório. Em que pé estava o drama? Perguntavam. A heroína se tornou ou não amante do herói? Vitório explicava. Ainda não. Continuava naquele dilema. Não podia ceder facilmente. Só depois que superasse a luta de consciência. Só quando justificasse perante si própria o grande passo. Alguns protestaram. Não havia motivos para tanta hesitação e para o êxito da peça. Urgia que se tornassem amantes logo. Arnaldo falou com veemência. Já disse a Vitório que não verei essa peça se ela não amar o rapaz. A virtude aí não tem graça. Então eles não se amam? Eles se amam com paixão, acudiu Vitório com calor. Mas não se esqueçam da condição dela. É de uma família eivada de preconceitos, antiga, conservadora. Ela tem de pensar muito. Quando se ama, não se pensa, disse Cristina. Dispersos pelas cadeiras preguiçosas do terraço, continuaram conversando a respeito da peça, os olhos atentos ao portão para ver se chegava algum novo hóspede inesperado. Era sempre divertido. Manuel trouxe café e chá, distribuiu xícaras e pratinhos, serviu pães e bolos. Ana aproximou-se em silêncio, sentou no degrau de cima. Vitório estava na primeira cadeira. Dali ela via os movimentos nervosos de suas pernas quando a conversa tomava mais calor. Otávio apareceu algum tempo depois. Entrou pela porta da sala, juntou-se aos outros, fingindo seguir a discussão com interesse. Na outra extremidade do terraço, Soledade tricotava. Zazá dormitava em seus pés e de vez em quando abria um olho e fechava, abria o outro e fechava, como a dizer que aquela gente e aquelas conversas não a atraíam. Era bem melhor ficar quieta perto da sua dona, gozar o calorzinho que vinha daquela saia de lã, sentir o perfume que bem conhecia e era só dela. Às vezes Soledade parava, olhava um e outro e sorria. Se a perdigueira erguia a cabeça, fazia-lhe um agrado e ambas se entendiam. De repente fixou Ana, viu-a olhar para Otávio. Havia doçura naquele olhar. Soledade estremeceu, tomou as agulhas, voltou a tricotar um pouquinho mais depressa. Tia Hortência se aproximou, um vaso de rosas entre as mãos. Todos se levantaram. Sentasse aqui, dizia um. Ali estava uma cadeira, oferecia a outro. Não, respondia ela, ficassem à vontade, queria apenas trazer aquele vaso. No seu passinho firme, foi até a mesa, colocou o vaso, ajeitou 2 flores, ia voltar quando Andréia pediu. Tia Hortência, diga aqueles versos bonitos que me disse ontem, o das rosas. Ela parou, fez o seu sorriso mais doce e falou. Que ideia! Continuem a conversar. Lá de dentro estou ouvindo o falatório sobre a peça de Vitório. Os outros protestaram. A peça ficava para depois. Queriam ouvir os versos da Rosa, isso sim. A velhinha de Camafeu sorriu de novo, terna, quando Andréia começou o poema de Guilherme de Almeida. Aí está a rosa, aí está o vaso, aí está a água. A velhinha de cabelos brancos continuou com ar brejeiro.
Aí está o caule, aí está a folhagem, aí está o espinho, aí está a cor. Parou, como se não se lembrasse mais. Andréia continuou em outro tom de voz, indicando o vaso. Aí está o perfume, aí está o ar, aí está a luz. Aí está o orvalho, aí está a mão, disse tia Hortência com voz comovida. Mas onde está a terra? Perguntou Andréia como que desafiando. Poesia não é rosa, concluiu tia Hortência, num trejeito irônico. Aplaudiram com veemência. Vitório ergueu-se, ruidoso deu um beijo estalado nas faces da velhinha de Camafeu, que continuava a sorrir, e obrigou-o a se sentar de novo. Sentia não poder ficar ali, explicou tia Hortência. Tinha o que fazer lá dentro. Prometia uma surpresa para o jantar. Antes de voltar à sala, parou na porta, falou com ar travesso. Continuem a discussão, depois me contem. Quero saber se ela se tornou ou não amante dele. Arnaldo deu uma risada forte. Notável. Tia Hortência era notável. Roberto, o novo admirador de Andréia, concordou. Nunca vira um espírito assim numa senhora idosa e de família tão antiga. Que compreensão! Didi confessou. No começo, quando a conhecera, tivera até medo dela. Parecia tão diferente. Depois a entendera, e não hesitava em dizer ali que tia Hortência era uma das poucas pessoas que ela respeitava e adorava. Deu uns passos no terraço, aproximou-se do vaso e, voltando-se para Soledade, falou com voz enternecida. Quem me dera ter uma tia assim. Como vocês são felizes. Escutem, vocês querem me emprestar a tia Hortência por algum tempo? Quero apresentá-la para uma porção de gente que conheço. Gostaria que tia Hortência desse umas lições para essa gente toda. É uma ideia, lembrou Andréia. Poderíamos pedir a tia Hortência que andasse pelas cidades a fazer conferências e ensinar muita gente a viver. Francamente, é uma ideia. Depende dela, falou Soledade, achando graça. Se ela quiser, eu empresto a você, Didi. Didi falou agora mesmo que respeita e adora a tia Hortência. Quer dizer que não me respeita e nem me adora? Perguntou Vitório, brincalhão. Nem um pouco, respondeu Didi, dando-lhe um piparote na testa. Soledade lembrou que era hora de se prepararem para o jantar. Não esquecessem que tia Hortência prometera uma surpresa. O que seria? Aposto como é um prato de marrons e sirope. Falou Cristina. Outro dia ela voltou toda alegre da cidade porque encontrara marrons ou sirope numa mercearia. Trouxe nem sei quantos vidros. Pois sou capaz de garantir que é doce de abóbora, para Otávio, ajuntou Soledade. Ela o ouviu dizer que adora doce de abóbora, que na fazenda do pai dele havia uma cozinheira que fazia um doce de abóbora como nunca comeu igual. Hoje apanhamos umas abóboras enormes, lindas. Garanto que é isso. Otávio voltara-se assustado ao ouvir seu nome. Entretidos, ele e Ana num canto, mal haviam percebido a conversa. Ao saber que a velhinha de Camafeu ia fazer doce de abóbora para ele, ficou comovido. Oh, que lembrança gentil! E asseguro que ela saberá fazer tão bom, ou melhor do que o da casa dos meus pais. Ana aproveitou a confusão. Uns querendo passar, outros parados a falar na porta. Esgueirou-se, foi para o quarto. Abriu a janela. O vale já estava escuro, as sombras pondo formas esquisitas no arvoredo e nas coisas. Suspirou. Otávio. Como o amava, como era bom estar nos braços dele, deixar-se beijar por ele e beijá-lo, muitas vezes. Atirou-se na cama, como era feliz. Sonhou acordada, viu-se sozinha como ele. Sozinha desejou tê-lo ali, naquele instante ao seu lado. Quando se levantou, olhou-se no espelho. Começou a arrumar os cabelos. Havia um novo brilho em seus olhos azuis. Olhem como a neta está bonita, exclamou Arnaldo quando ela entrou na sala. Ana sentiu-se corar. Todos a olhavam. Sentia-se o centro das atenções. Otávio sorriu-lhe de longe. Glória elogiou a cor do vestido. Uma cor, repetia,
que só assentava em quem já fosse bonita por natureza. Se eu puser um vestido dessa cor, ninguém reparará. Se reparar é para achar feio, rematou com bonomia. Vitório anunciou que, em retribuição à surpresa de tia Hortência, ele também prometia uma surpresa. Quando terminassem o jantar, ele se retiraria a seus aposentos e escreveria o final da peça. Depois viria lê-lo para os amigos, e assim todos ficariam sabendo. Viva! Aplaudiu Didi. Já era tempo de liquidar isso. Eu não poderia dormir hoje sem saber se ela se entregou ou não. Soledade acertara. Era o doce de abóbora. Otávio comeu-o compenetrado, aprovando. Delicioso, notável. Beijou as mãos da tia Hortência, mãos de anjo que sabiam preparar doce como aquele. Arnaldo também elogiou, o admirador de Andréia. Disse que repetiria. Aquela maravilha. A velhinha sorria. Se soubessem quantas lembranças, umas alegres e outras tristes, lhe trazia aquela coisa tão simples. Um prato de doce de abóbora. Ah, se soubessem! Foram tomar café na sala de estar. Vitório esquivou-se. Desculpassem, ele precisava tratar de suas personagens. Depois viria a ler. Não demorasse então, falou Glória. Estavam todos aflitos por saber o final. Teceram novas conjecturas, um achando que o autor não encontraria facilmente uma solução, o outro dizendo que era fácil, bastava escrever um happy end e todo mundo ficaria satisfeito. Sentamos no canto menos iluminado da sala. Ana e Otávio pouco falavam. Seus olhos sim é que trocavam palavras. Eram abismos de promessas infinitas. Esqueciam o ambiente, as pessoas, só existiam eles. Não viram quando Didi os apontou e falou qualquer coisa ao ouvido de Glória. Nem quando Andréia recitou a meia voz um de seus poemas. Só quando Vitório reapareceu agitando umas folhas de papel na mão, Ana pareceu despertar. O final, gritou Cristina. Todos ficaram atentos. Vitório sentou-se. Os olhares convergiam para ele. Arnaldo anunciou que a champanha já estava gelando para comemorar o término do trabalho. Glória fez psiu. Ficassem bem quietos. O autor ia ler. Andréia pediu licença, queria fazer uma sugestão. Vitório devia mudar de lugar, ficar no meio da sala. Assim, todos o ouviriam bem. Antes de começar a leitura, Vitório pediu a opinião de tia Hortência. Nada dissera ainda a respeito. O que achava ela? Valia a pena os protagonistas da peça se tornarem amantes? A velhinha de Camafeu sacudiu os ombros. Ao seu ver, se a peça fosse bem representada, o final não importava. Queriam um final feliz? Não tinha importância. A arte era uma só, representasse dor ou alegria. Sorriu. Perdoassem se ela não fazia coro com os que queriam ver a moça nos braços do rapaz. Concluiu na sua vozinha suave. Hoje não compreendo o amor, por isso não posso dar a opinião acertada. Hoje é comum, ninguém repara. Aquilo que no meu tempo de moça era tão triste que mais valia morrer, ou não casar nunca. Ana sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras pareciam saídas do fundo do coração. Teria a boa velhinha algum segredo de amor? Teria sofrido por causa de alguma paixão proibida? Olhou-a sentada, erecta, os cabelos brancos bem arrumados, os olhos mansos e aquele sorriso atraente. Lembrava mais do que nunca uma figura de romance. Ela é maravilhosa, pensou. Dirigiu os olhos a Otávio. Ouviu-o dizer que ia lançar uma ideia. Esperassem. Outra surpresa? Perguntou Arnaldo. Não, coisa mais simples, respondeu Otávio rindo. Sugiro que Vitório não leia o final. Vai emprestar a peça a quem quiser lê-lo. Por mim, já adianto que não quero. Prefiro ler depois de publicada, ou vê-la, se for representada. Houve protestos calorosos. Glória, Didi, Cristina, Arnaldo, Roberto faziam questão de saber como acabava a história. Os outros apoiaram a sugestão de Otávio e Soledade confirmou. Também não gosto de saber o desfecho antes, tira a graça. Vitório dirigiu-se a Ana. E você, quer saber já ou depois? Tanto faz. O escritor sorriu de leve.
Era raro vê-lo sorrir assim, e quando o fazia, parecia uma criança grande. Apertou a bochecha de Ana. Falou-lhe qualquer coisa no ouvido. Ela corou. Ana Noronha de Castro Ribeiro de Morres. Era mulher de fantasia fecunda. Sempre imaginava coisas e naquele imaginar sem fim, seu espírito pairava no espaço durante horas ou dias. Quando estudava piano, imaginava-se concertista famosa. Entrava numa sala de concertos com ar de superioridade, cabeça altiva. Seu olhar passava desdenhoso pelo auditório. E quando a música, qual filtro mágico, lhe caía na alma, caía em êxtase. Arrebatava aplausos, bisava muitos números. Nos intervalos, acorria gente a cumprimentá-la, mas ela se sentia alheia. Aquela gente ia ouvi-la por esnobismo, nada entendia. De repente, quebrava-se o encantamento. O filtro não agia mais. Ela era apenas Ana, uma mocinha estudando piano. Um dia leu uma crônica que falava de uma menina muito bonita e muito triste. Adotou então, por mais de uma semana, um ar tristonho, sem sorrir. Tornou-se pensativa, os olhos azulados e grandes, perdidos em cismas, a boca num ricto amargo. Ouviu Albertina dizer à mãe: "A neta anda tão macambuza esses dias." Não ligou, continuou triste. Tempos depois, ouviu elogios de uma jovem muito simpática, que tinha sempre um sorriso nos lábios. Resolveu transformar-se então e não economizou mais sorrisos. Foi nessa ocasião que a irmã a repreendeu um dia. Não sorria à toa, Anete. Só louco sorria assim. Teve medo, não quis mais ser como a jovem que sorria a toda a gente. Depois foi a fase de pintora. Disse que queria estudar pintura, pediu que lhe comprassem tintas, pincéis. A mãe contratou uma professora. Começou muito animada. Via-se já consagrada, seus quadros colocados em museus e coleções famosos. As encomendas chovendo em seu ateliê. Pedia a Albertina que a levasse a quantas exposições de quadro via anunciadas. Saía de casa com ar displicente, não se importando com roupas e enfeites. Uma tarde ia saindo com um casaco quase surrado, os cabelos despenteados. A irmã zangou. Onde já se viu menina desmazelada assim? Para ser artista era preciso talento e vocação. Apenas, repetiu Albertina. A roupa, a aparência não tinha importância. Também quis ser escritora. Sentou-se uma tarde junto à mesa de estudo, abriu um caderno novo e escreveu: "Meu diário." Falavam tanto que sua mãe escrevera um diário e o diário não aparecera, pois ela faria um, e deixaria bem guardado para que seus filhos lessem e passassem aos netos. Então eles diriam: "Olhem como vovó era inteligente, como escrevia bem." Virou uma folha, pôs uma data em cima e começou: "Estou cansada dessa minha longa vida de 16 anos." Parou, ficou sonhando. Talvez tivesse jeito para escrever. Poderia ser grande escritora. Todos falariam dela. Quando a encontrassem, as amigas diriam: "Li seu último livro, gostei muito." No dia seguinte, o diário estava esquecido. Quando ela própria notou a semelhança de sua cabeça com a do quadro de Santa Ana, passava horas a admirar uma reprodução da obra de Da Vinci. O mesmo nariz, as sobrancelhas arqueadas, o oval e perfeito rosto e a boca com aquele leve arquear do lado esquerdo do lábio superior. "Ah, se fosse noutros tempos," diria consigo mesma. "Eu poderia servir de modelo para um quadro assim." Mudou o penteado, repartiu os cabelos no meio, para acentuar ainda mais a semelhança. Quando viu a obra original durante a viagem de lua de mel, ficou horas pensando. Como explicar que uma criatura desconhecida, que vivera 400 e tantos anos antes, se parecesse com uma jovem que estava ali? Essas coisas são como amor, não se explicam, concluiu para si mesma. Tomou o braço de Estevão e saíram do museu. Tudo isso era passado. A glória não a atraía mais, nem os triunfos. Se sonhava acordada, era só um sonho. A princípio, uma hesitação, um susto, uma dúvida. As pernas tremiam ao caminhar naquela tarde. As mãos estavam úmidas.
Os olhos brilhavam sob as pálpebras que batiam como se enfrentassem uma luz muito forte. O coração pulsava com força. Depois veio aquele ritmo regular e suave. Oh, tão suave! Ana teve um encontro com o amor. As paixões de Ana pela música, pintura, literatura fundiram-se no homem. Otávio representava aos seus olhos um pouco de cada uma. Compensava-a de todos os sonhos frustrados, triunfos irrealizados, de todas as derrotas, porque era a grande vitória. Ela vencera a si mesma e penetrara finalmente na tão desejada terre primice. Ah, se Albertina soubesse que agora sim ela evocava o romance de Morrois, como se zangaria! Diria horrores, porque Ana não era a Claire insatisfeita, era a mulher que se sente plenamente realizada. Tornou-se quase irreal, etérea, distante como que pairando entre o céu e a terra. Descia dos espaços de quando em quando para olhar a filha. Por pouco, esquecia-se dela. Ou escrever à irmã. Não convinha espaçar as cartas, Albertina ficaria desconfiada, viria qualquer dia sem avisar. Sentiu pena dela por ter de lhe ocultar a sua felicidade. Pensava às vezes que aquela mulher tão severa e presa a preconceitos conhecia o amor como ela. Ana o via agora. Ria-se. Devia ser divertido ver Albertina amorosa. Não, com certeza havia duas espécies de mulheres, as que sabem o que é o amor e as que apenas se deixam amar. Ana deixou de frequentar com assiduidade a vila, ou só ia lá aos domingos, quando sabia que Otávio não fora. Combinavam desculpas para um e outro. Ora ela não podia ir porque tinha afazeres ou compromissos, ou ora era ele que não ia porque deveria ir ao Rio a negócios. Evitavam encontrar-se em público para não se comprometerem. Dia a dia ela se transformava, tornava-se alegre, tinha apetite, já não passava as noites insone. Apenas uma vez, lembrava-se, dormia mal. Com pesadelos, a avó louca gritando no sonho coisas que ela não entendia, porque era tudo confuso e angustiante. O telefone assumiu maior importância em sua vida. Esperava aflita o momento de falar com ele, combinar o encontro ansiosamente esperado. O telefone e aqueles momentos passados a sós com ele. No estúdio, onde ficava horas durante o dia, tentava ler, pegava qualquer livro atraente, não se sentia atraída, virava 2, 3 páginas, pegava outro, a mesma coisa. Não podia fixar a atenção nas palavras escritas, seu pensamento só se prendia a uma coisa, relembrar o último encontro com Otávio e imaginar o próximo. Sentava no banquinho do piano. Bach fora relegado aos planos inferiores. Experimentava Chopin, não adiantava. Tocava uns acordes, depois seus dedos amoleciam. Ela dava uma pancada aqui, outra ali, indiferente. Levantava-se, impaciente, andava pelo estúdio como alma perdida. Ia ao jardim, colhia uma rosa que prendia na blusa, balbuciando como tia Hortência. Aí está a rosa, aí está o perfume, aí está a luz. De repente a flor caía, mas ela já pensava em outra coisa. Voltava ao estúdio, atirava-se ao divã largo, colocava os braços sob a cabeça, devaneava. Via-se no apartamento de Otávio, sonhava. Ou olhava o teto, as paredes, percorria as cortinas, o olhar vagando sem reter aos objetos. Depois dava um pulo, olhava as horas e tocava a campainha para pedir um café. Quando Vera entrava, ia vê-la. Abraçava e beijava a filha com sofreguidão. Fazia perguntas, falava de viagens que fariam. Vera perguntou um dia no que dera o plano de irem à Europa. Ela respondeu com evasivas. Iriam sim, claro que iriam, depois que Estevão acertasse uns negócios. Sugeria compras, falava de vestidos. A filha tornava a sair, ela suspirava aliviada. Não queria que o telefone chamasse, a mocinha ali ouvindo. Às vezes era Rodrigo que entrava para perguntar alguma coisa. Beijava-o,
Ele retribuía o beijo sempre apressado. Desaparecia de sua vista. Ela voltava a sonhar, feliz com seu grande e incomensurável segredo. Recomeçavam os passos incertos pelo estúdio, a ânsia de saber se ele telefonaria ou não, amorosamente inquieta. Quando afinal o telefone tocava, ela respondia em voz baixa, o rosto resplendente de alegria, rindo e chorando, tremendo de medo que alguém entrasse, violasse aquele segredo. Combinavam encontros, marcavam horas de felicidade. Aquele que não ama permanece na morte. Onde lera aquilo? Não sabia, nem queria saber. Ela amava, estava viva, transbordante de alegria de viver. Sentia o sangue estuar em suas veias desde a cabeça aos pés. Sentia-o correr até nas pequeninas e pálidas veiazinhas das mãos. Sentia-o alimentar seu coração, e esse sangue pertencia também a Otávio, o seu grande, o seu maior amor. O senhor Estevão mandou avisar que convidou um amigo para o jantar. Era a Lisa falando. Ana fez um gesto de ombros. Aquilo não lhe interessava. Depois pensou. Não devia descuidar seus deveres de dona de casa. Perguntou. Não disse quem? Não, senhora. Recomendou somente para vir às 8 em ponto. Está bem, Lisa. Pode pôr uns botões na sala de jantar. Vieram muitos, a sala está triste. Que pensou em servir? Um creme de champignons. A senhora sabe como o senhor Estevão gosta dessa sopa. A governanta continuou falando, deu pormenores, citou 2 vinhos que mandara subir da adega, sem esquecer de repetir que o senhor Estevão gostava, haveria de ficar contente. Ana recomendou, tirasse o vestido de veludo, verde garrafa, o colar ouro velho, queria estar elegante, era seu primeiro dever. Avisasse Vera e Rodrigo, o jantar seria servido às 8 em ponto. Depois que a governanta saiu, ficou pensando. Por que o marido recomendara a pontualidade e marcar o jantar meia hora mais cedo? Quando tinham convidados, ele sempre queria que jantassem às 8h30. Talvez pretendesse sair com esse amigo, ou tinha compromisso com a outra. Ora, as outras não afetavam mais. Estevão era dono de sua própria vida. Fizesse o que fizesse, ela não se metia, não se sentia desprezada e nem humilhada. Pensou em Otávio. Ele a amaria? Lembrou uma frase, uma carícia. Queria analisar, descobrir se no fundo das palavras e dos gestos havia aquele amor único, se ele só queria a ela como ela só queria a ele. Ficou horas pensando. Otávio também estivera casado muitos anos. Teria amado muito a esposa? Nunca lhe falara nela. Ela também não perguntava. E suas outras mulheres? Quantas amantes certas teria tido? O ciúme começou a morder o coração de Ana. Queria conhecer a vida daquele homem, ver até que ponto ele ainda poderia amá-la. Tinha um jeito de saber. Arnaldo. Não eram amigos? Podia perguntar, assim como quem não está muito interessada. O cunhado diria alguma coisa, ou não diria. Otávio vivia sozinho num apartamento confortável. Um criado discreto. Quantas mulheres já teriam estado lá? Sorriu. Não queria saber coisa alguma, pois ele não a amava com tanta sofreguidão, como quem estivera há longo tempo uma espera. Lisa entrou de mansinho, aproximou-se de Ana. Viu-a recostada, os olhos fechados. Dona Ana, chamou com delicadeza. Ana abriu os olhos assustada. O que é, Lisa? Telefone, Dona Albertina. Ana pegou o telefone. Procurou falar em voz natural e carinhosa. Ô, Albertina, como vai? Já estava com saudades. Aqui tudo bem, e vocês? Também, felizmente. Estevão vai trazer um amigo para jantar. Eu estava exatamente combinando os pratos com Lisa. Ana fez uma pausa e a governanta ainda estava por ali. Podia ouvir a mentira. É alguma pessoa importante? Não, acho que não. Deve ser um homem de negócios. E você, meu bem, mais alegrinha? Estou ótima, Albertina. Tenho estudado muito piano. Quando você vier, vai ver o meu progresso.
E Maria do Carmo tem tocado? E o noivado? É exatamente por causa disso que estou telefonando. Ela fica noiva hoje. A semana que vem talvez eu faça um grande jantar. Quero que vocês venham. Claro, falarei com Estevão. Dê meus parabéns a ela. Falaram ainda há algum tempo. Albertina contou que o marido lhe dera um anel, descreveu o metal, a pedra, o formato. Tornou a perguntar veladamente em que pé iam as coisas. Ana respondeu sorrindo, para que ela não se preocupasse, não pensasse naquelas tolices. Desde que seu cordeirinho se sentisse bem, estava tudo em ordem, não era? Despediram-se, com palavras ternas e recomendações. Ana pôs o telefone no suporte, suspirou aliviada. Depois foi Glória chamando. Ana fez um amuo, aborrecida. Não a deixariam sossegada aquela noite? Glória queria um endereço, o do alfaiate, gostara muito do último tailleur de Ana. Queria fazer um igual. Ela não se incomodava? Não, disse Ana, procurando ser amável. Deu o endereço. Glória ainda ficou falando, perguntando no fim por que ela não aparecera na vila os 2 sábados anteriores. Compromisso, explicou Ana. Mas iria logo, estava com saudades dos cunhados e dos seus amigos. Antes de se despedir, Glória contou animada. Acho que temos um noivado à vista. E a coisa se iniciou aí em sua casa. Aquele Roberto, amigo de Estevão, está encantado com Andréia. Sábado passado ficou conversando com ela o tempo todo. É um partidão, você não acha? É, falou Ana, de coração batendo. Hoje é dia dos noivados, então, pois Albertina acaba de me participar que a filha vai ficar noiva, concluiu numa voz distante. Ana desligou. Ficou pensando na sobrinha e no rapaz que ela conhecera ali no dia do almoço. Boa figura, Roberto. Mas Andréia, achava Ana, era superior, mais inteligente, com mais personalidade. Talvez dê certo, e se não der, aquela é das que não se prendem. Fez um gesto como querendo dizer que ela agora também não se prendia, fazia o que queria. Fazia? Não sabia. Achava que não. Ali estava a prova. Por sua vontade, jantaria com Otávio num lugarzinho discreto e tranquilo, mas o dever assegurava. Jantaria com Estevão, faria as honras da casa. Suspirou, entrou no quarto de vestir. Era tempo de se preparar para o jantar. Estava quase pronta. Faltava só acabar de arrumar o cabelo, pôr o colar ouro velho e um pouco de perfume. Vera espiou a porta. Soubera que a tia havia telefonado. Alguma novidade? Sim, Ana respondeu sorridente. Imagina que Maria do Carmo ficará noiva hoje, afinal. Acho que teremos de ir ao Rio a semana que vem para o jantar de noivado. Mas Albertina ainda não sabe se haverá jantar ou não. Que tal o noivo? Perguntou a mocinha aproximando. Não o conheço. Deve ser boa pessoa. Do contrário, sua tia não ficaria tão entusiasmada. E já me falou nele mais de uma vez. Ana viu a filha dirigir-se à porta para sair. Ajuntou. Glória também me telefonou. Queria saber o endereço do alfaiate e acabou me contando que Roberto está de namoro com Andréia. Pelo jeito, sai casamento também. 2 casamentos na família. Viva! 2 primas noivas, que beleza! A sua sobrinha e a sobrinha do papai. Divertido. Vai ser um tal de escolher vestidos, não? Vera saiu do quarto. Ana ficou pensando. Tinha uma filha moça que também poderia se casar em breve. Vera casada, ela estaria mais livre, teria mais tempo para aqueles momentos de sonho que passavam tão depressa. Ouviu um ruído embaixo, no vestíbulo. Era Estevão chegando.